Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa reunião da Comissão de Estudos Tributários. Agradeço a presença de todos e pela oportunidade de discutirmos assuntos tão relevantes. A ideia é que possamos abordar cada tema da pauta de hoje de maneira clara, alinhar posicionamentos e garantir que todos saiam com uma visão mais objetiva. Sendo assim, eu passo a palavra para o Dr. Felipe Agra. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Eli. Bom dia, doutor Eduardo. Com muita honra que eu estou aqui para apresentar esses primeiros dois assuntos, né, da pauta. E sem mais delongas, eu vou iniciar compartilhando aqui a minha tela. A minha parte hoje é para falar um pouco de assuntos que são relativamente recentes, que é a questão do crédito, a inclusão ou exclusão do PIS, da COFINS, do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre os créditos presumidos de ICMS e sobre o afastamento, a decisão que houve agora recente no TRF5, do afastamento do pedágio de 2 anos para novas adesões aos programas de transação em caso de rescisão por falta de pagamento. Nosso primeiro tema é os créditos presos. Como todos sabem, os entes federativos, cada um deles possui sua competência delimitada pela Constituição para tributar sobre os seus tributos que eles estão descritos. No caso dos estados e do Distrito Federal, nós possuímos aí o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, possuímos o ITCMD, que é o Imposto sobre a Transmissão, Causa, Mortes e Doação, e possuímos também o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor. Então, assim, todos os estados e o Distrito Federal possuem a completa autonomia para legislarem sobre os seus respectivos tributos, desde que eles não contrariem a legislação federal, que é uma legislação geral que institui o imposto, e também não contraria a Constituição. Aqui é exatamente o artigo nesse slide da Constituição que trata da instituição e da criação dos impostos estaduais e do Distrito Federal. Como todos sabem, apesar de possuírem aí a sua autonomia para legislar a respeito, desde que respeitem a Constituição, há também na Constituição uma vedação ao poder de tributar, né, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal e da própria União, e dentre os quais lhe é vedado que legislem e tributem sobre os bens, a receita e o patrimônio um dos outros. Isso aí impede que as receitas saiam de um estado, de um município e vão para a União e vice-versa. Então, é essa vedação constitucional. Então, assim, como os entes possuem sua liberdade de legislar a respeito do tributo que lhes é competente, eles podem, de acordo com as políticas econômicas e sociais, criarem benefícios fiscais de incentivo que vão permitir que novas empresas sejam criadas e que ocorra um desenvolvimento social, econômico e até mesmo tecnológico na região onde está sendo construído aquele benefício. Muito bem. Essa questão desses benefícios é uma prática hoje que é extremamente utilizada pelos estados. Cada vez mais os estados utilizam esse tipo de estratégia como forma de trazer novas empresas, novas indústrias para o seu território e ali consiga realmente fornecer um desenvolvimento social. Isso é possibilitando a criação de novos empregos, diminuindo a taxa de desemprego. Então, assim, são vários os benefícios hoje que os estados concedem. E dentre esses benefícios, há o crédito presumido de ICMS. Por exemplo, o estado de São Paulo, hoje, para determinadas áreas, ele concede um crédito presumido de 12%. Então, esse crédito presumido na prática nada mais é que um adiantamento da operação que vai ser realizada, onde haverá a incidência do ICMS, e na prática isso acaba auxiliando aos contribuintes e acaba ocorrendo aí uma forma de abatimento do próprio alíquota do ICMS a ser recolhido ao Estado, porque querendo ou não, você tem aí um crédito presumido, onde você acaba utilizando esse crédito presumido para poder também recolher menos ICMS. Sobre esse assunto,
o próprio STJ já se manifestou a respeito com relação a esses créditos presumidos e aos benefícios concedidos pelo Estado. O STJ entende que os benefícios, sem ser o crédito presumido de ICMS, não haveria a condição de afastá-los da incidência do imposto de renda e da contribuição social. Acabaria sendo impossível isso, querendo ou não, uma vez que é concedido esse benefício e o contribuinte deixa de recolher esse imposto, deixa de recolher o ICMS, ele estaria aí auferindo um acúmulo patrimonial, estaria auferindo aí um lucro. Então, haveria sim a incidência de imposto de renda e contribuição social. Só que, no mesmo julgado, o STJ foi categórico ao colocar que, muito embora não seja possível afastar o imposto de renda e a contribuição social sobre os benefícios concedidos de ICMS pelo Estado, esse mesmo entendimento não se aplica aos créditos presumidos de ICMS, onde no julgamento da ERESP 1517492 foi delimitado que, sobre os créditos presumidos de ICMS, não incide imposto de renda e contribuição social, exatamente pela questão da vedação constitucional da tributação dos bens uns dos outros. Isso é, os entes políticos eles não podem tributar sobre os bens uns dos outros. Então, o STJ entende que os créditos presumidos nada mais são que um benefício concedido pelo Estado, mas que, na verdade, é uma receita, é uma propriedade dele. Ele está te concedendo o benefício, ele está te concedendo o crédito presumido de ICMS. Então, como se trata ali de um bem próprio do Estado, entendeu? Não poderia a União efetuar essa cobrança de imposto de renda e contribuição social, porque haveria essa delimitação da vedação constitucional. Nesse sentido, em recente julgado, o TRF6, no julgado do agravo de um agravo de instrumento, ele afastou não somente a incidência do imposto de renda e da contribuição social, mas também do PIS e da CONFINS, exatamente porque ele entendeu que o crédito presumido de ICMS é um crédito presumido e só vai ocorrer realmente depois que efetivamente for acontecer a cobrança do imposto, que for ocorrer efetivamente a operação. Então, por essa questão, ele seria, na verdade, uma receita, uma propriedade do Estado. Então, não poderia a União efetuar essa cobrança. E também, pelo fato de, se caso a União efetuasse essa cobrança, ela estaria, na verdade, tornando o benefício ineficaz, porque ela estaria efetuando uma cobrança onde o Estado está dando ao contribuinte um benefício. Então, assim, estaria acabando saindo no 0 a 0. Então, não faria sentido isso, porque você acabaria tirando de um lado e colocando do outro. Estaria tirando uma receita do Estado e colocando para a União. Então, não faria sentido haver essa tributação. Só que, ao mesmo tempo que ele concedeu essa questão com relação ao imposto de renda e à contribuição social, ele fez esse plus, né? Ele deu esse acréscimo de entender também que o crédito presumido, como todos sabem, até fazendo aqui um adendo, a base de cálculo do PIS e da CONFINS é a receita oferida e o faturamento da empresa, de acordo com o regime de tributação dela. Então, nesse julgado, o juiz entendeu que é o seguinte: olha, além de não ter um acúmulo patrimonial, igualmente não pode ser considerado como uma receita no faturamento da empresa, razão pela qual não poderia este crédito presumido de ICMS ser tributado pelo PIS e pela CONFINS igualmente. Então, ele afastou essa cobrança e concedeu o agravo de instrumento em favor do contribuinte, suspendendo essa cobrança em relação ao PIS, à CONFINS, ao imposto de renda e à contribuição social. Isso acaba se tornando um precedente extremamente vantajoso para as empresas que realmente utilizam desses créditos presumidos e verificam que esses valores estão sendo tributados, está havendo essa tributação em cima disso. Então, permite que as empresas provoquem o judiciário, tá? Com o intuito de realmente obter essa tutela jurisdicional para poder afastar essa cobrança. E até mesmo, caso essa questão esteja acontecendo há algum tempo, seja possibilitado que ela possa reaver
esses valores que foram recolhidos de forma indevida ou a maior, porque querendo ou não, de fato, os créditos presumidos de ICMS não se tratam de uma propriedade da empresa, não se tratam de uma receita, não se tratam de um acúmulo patrimonial. É apenas um benefício concedido pelo Estado e pelo Distrito Federal para que as empresas se domiciliem no seu território e promovam o desenvolvimento social e econômico naquela região. Então, não faria sentido haver a tributação do PIS, da CONFINS, do Imposto de Renda, da Contribuição Social. Isso seria basicamente o que envolveria essa questão da tributação de tributos federais sobre os créditos presumidos de ICMS. Essa questão hoje acaba sendo um precedente bem interessante, e para aqueles que tiverem realmente aí interesse, eu, o doutor Eduardo, a gente está aí à disposição para tratarmos isso aí de forma individualizada, fornecermos aí um auxílio jurídico, uma assistência, um planejamento para poder que seja possibilitado se verificar se está ocorrendo realmente essa tributação e, caso esteja, acionar o judiciário com o intuito de afastá-la e efetuar a compensação, reaver esses valores que foram indevidamente recolhidos. Um outro tema é com relação a esse pedágio de 2 anos que é imposta pela Procuradoria em caso de rescisão das transações tributárias realizadas em decorrência de falta de pagamento da transação realizada. Como todos sabem, a transação tributária, muito embora ela estivesse já delimitada ali no próprio CTN, ela nunca tinha sido efetivamente tratada de forma específica a respeito, ela nunca tinha sido legislada a respeito. E essa legislação, esse tratamento ocorreu recentemente. Se a gente para analisar, é recente, porque não foi 2020. Então, acaba sendo uma forma recente de tratativa. E isso veio realmente, essa questão que a transação, que é uma forma de não suspensão, mas, na verdade, de extinção do crédito tributário, veio como uma forma de ajudar o próprio ente federativo a dirimir o seu passivo ali, porque queira ou não, se a gente para analisar, antes da transação tributária, a quantidade de passivos tributários federais que estavam ali em aberto, que estavam sendo executados, era gigantesco. A transação tributária facilitou muito a União, principalmente, de reaver esses valores. Então, assim, a transação tributária acaba sendo um mecanismo que não ajuda não somente ao ente público, mas também ao contribuinte, porque dependendo do tipo de transação, é concedido ao contribuinte um abatimento aí de 75% e até 100% de juros, multas e encargo. Então, assim, a gente estaria falando aí de um retorno gigantesco, de um abatimento gigantesco para o contribuinte no final, porque no final ele acabaria tendo que pagar apenas, dependendo aí da sua capacidade de pagamento, teria que acabar pagando somente a questão do crédito, do valor principal, que muitas vezes acaba sendo até mesmo considerando aí a multa, os juros e os encargos, acaba sendo um valor até muito menor do que está sendo realmente cobrado. Então, assim, hoje a transação tributária ela não está especificamente ligada apenas à União Federal. Muitos estados já estão promovendo esses tipos de tratativa, já estão legislando aí como forma de possibilitar o repatriamento desses valores que foram deixados de recolher pelo contribuinte. Então, assim, dentre as formas de benefício concedido, como eu já falei previamente, está aí a concessão de descontos, né? Ele concede desconto muitas vezes de até 100% de juros, multas e encargo. E muitas vezes dá uma entrada facilitada, porque hoje, no atual edital, possibilita que, por exemplo, a entrada, que na verdade essa entrada ela não ocorre sobre ela o abatimento, essa entrada acaba sendo realmente o valor total que está sendo ali cobrado sem o abatimento, possibilita que o contribuinte pague essa entrada de forma parcelada. O atual edital, por exemplo, permite que o contribuinte parcele a entrada em 12 parcelas, em 12 prestações. Isso aí facilita muito o contribuinte na hora de efetuar essa transação.
E hoje, as formas de desconto são concedidas com base principalmente na capacidade de pagamento, que pode ser A, B, C ou D. Menor for a capacidade de pagamento, maior é o desconto. Então, assim, o contribuinte que tiver uma capacidade maior, ele vai ter aí uma classificação A, e vai decrescendo conforme vai diminuindo também a capacidade de pagamento dele. O contribuinte que tiver hoje um débito muito grande junto à Receita Federal e junto à própria Procuradoria, e de acordo com as declarações que entrega, a própria Procuradoria faz uma avaliação dessa capacidade de pagamento e classifica o contribuinte. Então, assim, quanto menor for a capacidade, maior o desconto concedido. Mas não somente dessa forma. Hoje, a própria União ela concede a redução desses valores com base no grau de recuperabilidade desses tributos. Então, assim, for, quanto menor for o grau de recuperabilidade, quanto mais difícil for recuperar esses valores, porque já estão ali há muitos anos, o desconto também é maior. Então, são hoje essas duas formas de concessão de descontos na hora da aplicação tributária, sem contar a questão das parcelas, que hoje o previdenciário acaba sendo 60 prestações e o tributário fiscal acaba sendo 145, com uma entrada aí que é parcelada muitas vezes em 12 parcelas. Só que, como eu falei, ao mesmo tempo que a Procuradoria ela concede essas possibilidades, ela também lhe aplica uma sanção caso você deixe de efetuar o pagamento de 3 parcelas consecutivas ou 6 intercaladas. Então, assim, se você deixar de efetuar esse parcelamento, o pagamento das parcelas, e houver essa rescisão por falta de pagamento, em alguns editais, se eu não me engano, nesse último não existe, mas alguns editais anteriores, eles aplicavam uma sanção que, caso ocorra essa rescisão por falta de pagamento, o contribuinte não poderia efetuar uma nova transação no período de 2 anos. Isso é, ele te aplicava um pedágio de 2 anos para que você conseguisse efetuar uma nova transação. Então, assim, o contribuinte deveria pensar muito bem na hora de efetuar uma transação, porque caso ele deixasse de pagar, ele não conseguiria retornar e esses valores permaneceriam na Procuradoria aberta, sofrendo aí risco de sanções administrativas ou cobranças administrativas e judiciais por um prazo de 2 anos. Então, isso acabava sendo muito penalizador, entendeu? Então, recentemente, assim como eu falei com relação à questão do crédito por meio de ICMS, um julgado do TRF5 entendeu que não faria sentido a aplicação desse pedágio, até porque a própria legislação que criou a transação tributária não aplica essa condição. Essa condição é aplicada única e exclusivamente de forma infralegal, isso é, através de uma portaria da Procuradoria. Então, como não é uma autorização legal que permite isso a fazer, a Procuradoria não poderia aplicar esse pedágio. E nesse julgado, ela concedeu a liminar favorável ao contribuinte, possibilitando que ele faça o quê? Que ele, mesmo que ele tenha obtido a rescisão por conta de pagamento, ele consiga transacionar novamente esses valores, usufruindo aí de benefícios como desconto, a quantidade de parcelamentos, sem precisar obedecer esse prazo de 2 anos, exatamente porque não faria sentido. Na verdade, não faz sentido você conceder um benefício e por falta de pagamento você vai e aplica um prazo de 2 anos. Se querendo ou não, caso você aplique isso, perde-se completamente a razão de existir a própria transação tributária. Isso não quer dizer, claro, que os contribuintes possam de agir de forma, como posso dizer, leviana e efetuar uma transação tributária, deixar de pagar, rescinde, volta, fica nesse jogo de vai e volta. Realmente não faria nem sentido, até porque fugiria do escopo do que significa a transação tributária, mas também não faz sentido a Procuradoria aplicar uma sanção como essa, uma vez que a própria legislação não trata a respeito dessa questão. Então, assim, esse julgado do TRF5 abre um precedente absurdo. Por quê? Porque é muito difícil você ver esses tipos de julgamento, esses tipos de liminares. Então, assim, é um julgado extremamente vantajoso, que abre aí um precedente e possibilita que aqueles contribuintes que efetuaram a transação e por uma razão aí
quer de diminuição do caixa ou está passando um pouco de dificuldade num período de 3 meses e deixou de pagar esses 3 meses e teve a sua transação rescindida, caso lhe seja impedido de efetuar uma nova transação em razão desse pedágio de 2 anos, possibilita que esse contribuinte efetue, novamente, eu falo, que efetue essa conexão com o judiciário, provoque o judiciário com o intuito de realmente afastar esse pedágio. Bem, era basicamente isso que eu queria tratar hoje. São temas relativamente recentes, mas que eu acho que são extremamente interessantes se você para analisar que são julgados que dão uma amplitude maior ao contribuinte, não só a questão do crédito presumido de ICMS, que afastou não somente sobre o imposto de renda e contribuição social, mas também efetuou essa suspensão em relação ao PIS e ao CONFINS. Então, isso aí também é um julgado relativamente recente e inédito, mas principalmente a questão da transação tributária, que afastou essa questão do pedágio de 2 anos. Isso aí é realmente muito vantajoso em caso de rescisão aí por falta de pagamento. Passo aqui os meus agradecimentos por todos que estavam aqui presentes, que estão aqui nos escutando, que compareceram, deram, nos prestigiaram nessa comissão. Dou agora aqui as palavras ao doutor Eduardo, que vai nos prestigiar com sua apresentação. Agradeço a todos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Felipe. Realmente, esse último tema da transação, a gente tem discutido bastante aqui no escritório, algo muito inusitado, né? Muito Exato, interessante a gente. é inédito, cara. É difícil você ver um tipo de julgamento desse. E quando você vê a justificativa do desembargador, faz completo sentido. Exato, a gente teve acesso à decisão, a gente leu ali os termos, muito interessante. Particularmente, eu não sei o quanto isso vai ser mantido, mas ele trouxe ali alguns pontos ali muito, muito bons mesmo. Isso dá aí uma respirada significativa em quem está querendo transacionar e tentar Exato. reaver, recuperar transações perdidas e outros mais, né? E a gente sabe aí que a maioria dos contribuintes acaba tendo a rescisão da transação em falta de pagamento em razão de dificuldade, né? Nem Exato. por ser leviano e deixar de pagar de propósito. Acaba sendo realmente Exato. desvantajoso pegar esse gap aí de 2 anos para transacionar novamente. Assim, a ideia, a transação, né, foi o que você disse, ela já está prevista lá no CTN já há um bom tempo, demorou muito para ser regulamentada, Verdade. e depois que foi regulamentada, acho que com efetividade mesmo, talvez uns 2 anos e meio para cá, que a gente tem visto aí a transação sendo aplicado e desenvolvida ainda com mais propriedade, mas ainda Exato. tem é, é, aquele ranço, né, por assim dizer, né, foi de uma maneira muito objetiva, de acreditar que a transação é igual a um parcelamento, né? O Exato. contribuinte vai, faz adesão, paga uma, duas parcelas, renova a certidão, deixa de pagar e vai se preocupar com isso dali a 6 meses quando tiver que renovar outra certidão. E aí isso Exato. faz com que surja aquela resistência natural por parte das procuradorias, né? Então, essa Exato. decisão ela acaba fazendo com que Você, obrigatoriamente se impõe uma reflexão sobre o tema de novo. você queria um precedente aí que pode ser vantajoso e prejudicial, né? Porque, como a gente acabou de falar, existem empresas que deixaram de pagar por questões econômicas, porque estava passando a perder dificuldade, caixa diminuiu, receita diminuiu, e tem empresas que fazem isso exatamente pelo que você falou, pega, transaciona, suspende, emitiu a certidão, que se lasque o resto, entendeu? Pois é. Mas se a gente parar para analisar hoje sobre o ponto de vista do mercado, eu acredito que essas empresas são uma quantidade, um percentual muito diminuto na quantidade de empresas que hoje transacionam. Realmente, a maioria das empresas estão querendo aí fazer um planejamento tributário eficaz para poder suspender e conseguir regularizar suas dívidas e voltar a se tornarem saudáveis, né? Então, de fato, acaba criando um precedente para ambos os lados. Deve gerar realmente uma repercussão até mesmo no Congresso Nacional com relação a essa questão dessa justificativa de não ser uma delimitação, uma sanção legal, mas uma sanção infralegal, né? Uhum. Não, perfeito, perfeito, perfeito. E, mais uma vez, né, a ideia da transação é criar a possibilidade de se ter uma aproximação entre fisco e Exato, contribuinte para que crie-se ali uma autocomposição.
Então, assim, sabemos, né, infelizmente sabemos que existem contribuintes que trabalham com débitos, ponto. Exato, exato. Mas justamente por conta do Instituto da Transação que permite essa proximidade, que também vai dar condições para as procuradorias conseguir segregar e entender se é um contribuinte que não pagou por uma dificuldade momentânea, uma questão financeira, ou se é um contribuinte, um devedor contumaz, né? Esse é um ponto muito interessante, e esse também é um ponto muito interessante, porque por mais que a gente ouve, que a gente leia em diversos editais de transação de contumaz, devedor contumaz, devedor contumaz, não existe ainda na Não existe uma legislação definição o legal. conceito propriamente dito do que é devedor Exato. contumaz. Então fica muito Isso subjetivo isso, né? que é É uma bom e é coisa que ruim traz ao muita mesmo tempo. preocupação, né? Oi? E é uma coisa que traz muita preocupação, né? Dessa Muita classificação do que é preocupação. quanto mais, porque acaba sendo uma questão de do que o Estado, do que a União entende por quanto mais. Então é muito complicado essa questão. Então, mas assim, e aí assim, é óbvio que é muito ruim pela falta de uma objetividade do que seria a compreensão de um devedor contumaz, mas olhando a metade cheia do copo, também seria algo positivo, Uhum. porque justamente por não haver uma definição jurídica do que é devedor contumaz, permitir com que as procuradorias se aproximem dos contribuintes para Exato. entender se aquela transação ela foi rescindida por uma questão de caixa, momentâneo, ou se ela foi rescindida por uma característica reiterada do contribuinte, né? E aí, enfim, de novo, a gente sabe que essa decisão, que esse precedente TRF5, ela traz duas linhas dois pontos de análise. Exato. Mas são bons Tá da mesma bom. E forma, né? querendo ou não, é o que você falou, querendo ou não, a gente tem que considerar, muito embora tenha abrido aí um precedente que é bem interessante de você trabalhar e agora realmente com mais efetividade acionar o judiciário, a gente sabe que uma liminar é uma coisa extremamente sensível, né? Que pode ser aí revogada a qualquer momento. Então, assim, é bom ter esse precedente, porque queira ou não, você tem aí uma jurisprudência que trata sobre esse tema de forma efetiva, e que te dá um gás e um fôlego, mas a gente tem que tratar isso com todo o cuidado possível e não tratar como se fosse uma coisa já garantida, mas na verdade é uma coisa que precisa ser trabalhada e precisa se buscar, né, com efetividade esse tipo de decisão e garantir que não seja uma coisa solta ao véu, né, que seja uma coisa que possa Exato. voar, porque o conselho, a gente sabe que tem empresas que, como você falou, trabalham com débitos. E caso essa questão se confirme essa questão dessa decisão e por alguma sorte aí do destino ela venha se confirmar e se concretizar e passa a ser aplicada pelos entes, é capaz de ser criado até mesmo mecanismos de mapeamento desses devedores que aderem, param, fica fazendo rotineiramente, para Exato, criar exato. esse mapeamento da própria Procuradoria para poder localizar esses contribuintes e aplicar uma coisa de forma mais efetiva, porque, de fato, precisa haver essa efetividade na aplicação desse tipo de sanção, porque não são, como eu te falei, não são todos, como a gente já falou, não são todo tipo de empresas que fazem esse tipo de situação. Perfeito. Mas ainda assim, é sempre válido o comentário, é Sim. sempre válido a exploração, né? Uhum. É, Bom, os temas que couberam a mim hoje aqui também são temas objetivos. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes do início da nossa gravação. Hoje não, atualmente o que a gente observa é uma dedicação integral a temas que envolvam a reforma tributária, tanto a questão da aplicabilidade prática, a própria estruturação e reestruturação das empresas, compliance, obrigações fiscais, revisão de contratos e a própria evolução da legislação. Então, isso faz com que demais temas, não que eles não tenham mais importância, mas eles acabam tendo um pouco uma menor repercussão no mercado e a gente acaba depositando muitas energias nos julgamentos que vêm surgindo pelas cortes, né? Então, o Felipe trouxe dois, eu também estou trazendo mais dois aqui, vou compartilhar com vocês. Então, mais uma vez, indo de modo bem objetivo. O primeiro tema que gostaria de trazer
é um julgamento do STF que discutiu de modo muito objetivo aqui que o ISS não incide na etapa intermediária da produção. Esse é um tema, sem dúvida nenhuma, de interesse da indústria, naquela etapa industrial, aquela etapa fabril, onde a empresa ela terceiriza uma etapa da produção dela, e durante muitos anos discutia-se se essa industrialização por encomenda, se ela seria passível de ISS ou de ICMS. A própria jurisprudência ela não era tão pacificada nesse sentido. Aqui no escritório mesmo tivemos vários casos em que os tribunais entenderam que era o caso de incidir ISS, assim como tivemos outros casos que foi compreendido que seria o ICMS devido. Bom, em razão dessa divergência em vários tribunais, o tema finalmente acabou chegando ao STF, que afetou a análise pela sistemática da repercussão geral, fazendo surgir o tema 816, que, de um modo efetivo e objetivo, definiria se nessa etapa intermediária da produção, se nessa industrialização por encomenda, qual que seria o tributo devido, se ISS ou se ICMS. O tema foi definido esse ano, e foi definido, e a conclusão alcançada, que é o que nós mencionamos aqui, que foi a tese fixada, é de que é inconstitucional a incidência do ISS, a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa, a Lei Complementar 116, que é a lei que trata, que regulamenta a cobrança do ISS, se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização. De um modo muito singelo, o que o STF entendeu? Que não faria sentido você analisar uma etapa intermediária da produção de forma destoada do contexto. Ou seja, se ainda que se tem uma prestação de serviços numa etapa intermediária daquela industrialização, daquela produção, daquela fabricação, se ao final o objetivo, a conclusão era a venda de uma mercadoria, a circulação de uma mercadoria, portanto, passível de ICMS, então não faria sentido que aquela etapa intermediária ela fosse analisada de forma descolada. Então, considerando, então, que o objetivo final é a circulação da mercadoria, aquela etapa intermediária, ainda que se discuta, ainda que se envolva uma prestação de serviço, o tributo nela incidente será o ICMS e não o ISS. Em razão dessa situação, e como eu disse, da própria divergência de jurisprudência, de entendimentos que até então existia, tal como outros julgados, o STF modulou os efeitos dessa conclusão, e aí lembrando que a técnica da modulação de efeitos, ela nada mais é do que a aplicação, a fixação, melhor dizendo, de um marco temporal a partir do qual aquele entendimento ele passa a valer. Então, o STF ele fixou uma data, ela estabeleceu uma modulação de efeitos, no sentido de que, a partir da conclusão, a partir da data de publicação da ata de julgamento desse tema, que ocorreu agora em março, ficaria impossibilitada a recuperação de débitos do ISS a favor de quem já recolheu o imposto. Então, quem recolheu o ISS, sabendo, após essa conclusão, entendendo que seria ICMS, não seria possível esses contribuintes recuperar esses valores recolhidos a título de ISS. Então, não seria possível. Assim como também impedir que os fiscos municipais cobrassem o ISS em relação aos fatos geradores anteriores à data dessa ata de julgamento, como eu havia mencionado agora, que ocorreu nesse mês de março que passou. Seguindo seguindo um posicionamento histórico do STF, eles, embora tenham feito essa modulação de efeitos, apresentaram uma ressalva que seria
ressalvando as ações judiciais já em curso, né, ajuizadas até a véspera daquela data, inclusive as repetições de indébito e as execuções fiscais em que se discutia a incidência do ISS. E aí, no caso, pensando em recuperação de valores, o contribuinte terá direito à recuperação do débito do ISS, e na hipótese, né, da existência de execução fiscal, onde se comprove que não houve recolhimento nem de um e nem de outro, seria possível ao fisco estadual, então, cobrar o eventual ICMS incidente naquela etapa da produção. Sem dúvida nenhuma, esse é um tema que atinge diretamente o setor industrial, que é de interesse aqui para o Sindibor, obviamente para aqueles filiados, aqueles associados que terceirizam uma parte da sua produção, aliás, terceirizam uma das etapas da sua produção, no sentido de observarem e, se o caso, reverem, e aí, mais uma vez, tanto nós aqui do Correia Porto, quanto a equipe lá do Felipe, do RNR, nós nos colocamos à disposição para auxiliá-los nesse sentido, no sentido de revisitação, de análise ou de observação de eventuais processos judiciais em andamento, mas seguindo essa lógica de que na etapa intermediária de uma produção não será passível de incidência do ISS, mas sim do ICMS. Esse julgamento foi concluído pelo STF e todos os demais processos em andamento no país que discutem sobre isso, excetuada essa ressalva que eu mencionei agora no final, que está destacado em vermelho, a conclusão que se chegue é que será o ICMS a ser cobrado. Como segundo tema, não é ainda... Edu, Oi, só fazer só um comentário sobre essa questão também para não me perder aqui, desculpa até te claro, interromper. É que eu imagina. estava exatamente pensando sobre essa questão, que foi até um tema que eu já tinha trazido, também com relação que estava começando esse julgamento na época, é que me pegou um pouco de surpresa, na verdade, esse julgamento do STF, porque querendo ou não, está alterando, está reformando e revendo o entendimento que eles aplicavam anteriormente, que o próprio STJ já entendia como pacificado. Exato. O STJ, inclusive, tem uma súmula que fala que não incidiria IPI ou ICMS na industrialização por encomenda, né? Então, estão realmente revisando esse entendimento e alterando. Eu já trabalhei em vários casos que foram aplicados essa questão desse entendimento do STJ à época de que não incidiria IPI nem ICMS, mas sim ISS na industrialização por encomenda, exatamente fazendo um gap com a questão dos softwares criados, desenvolvidos por encomenda, né? Então, assim, realmente me pegou de surpresa esse novo precedente do STF, me lembrou, inclusive, a questão do texto constitucional, né? Que era o entendimento que era já pacificadíssimo e, de repente, não, incide contribuição agora. Então, Famoso caso do hidrogete. então, esse foi um julgamento que realmente me pegou um pouco de surpresa, exatamente porque você está revendo aí uma questão que no próprio STJ, no STF, já era meio que já estabelecido já há algum tempo, porque o STJ na hora que ele aplicou o entendimento dele, que é de recurso efetivo, ele aplicou para assim, ó, estamos aqui indo de acordo com o entendimento que o STF vem aplicando. Então, nosso entendimento é esse. Então, essa reforma aí me pegou realmente bem de surpresa, para ser bem sincero. É Desculpa aí novamente interessante, interromper. é interessante a conclusão que o STF chegou quando a gente parte da ideia da operação como um todo. Só que, ao mesmo Exato, tempo, a partir do momento que a gente consegue efetivamente analisar a operação de um modo segregado, e ali existem as respectivas particularidades, não haveria por que não. Né? E aí também é muito acho. curioso, e é muito curioso isso que você falou, né? A gente vem observando, e você citou aí dois temas muito interessantes. Eu lembrei aqui agora da exclusão do ICMS da CPRB também, que aconteceu a mesma situação. Tá faltando realmente uma sinergia ali entre STJ e Exato. STF, e não dá para entender se realmente existe, obrigado, se realmente existe assim, falando de um modo muito
é muito particular, né? Não dá para entender se efetivamente nós estamos tratando de uma divergência constitucional, uma divergência legal, né? Então, olha, embora, sob o Uhum, ponto de vista da legislação, não haja ilegalidades, mas sob o ponto de vista constitucional existe essa ilegalidade, e isso é possível, sem dúvida nenhuma, mas quando a gente olha as conclusões dos respectivos exato. julgamentos, a gente não consegue enxergar com essa tranquilidade, né? CMS da Exato. base de cálculo PIS/COFINS estava simulado na STJ, a STF mudou. E que bom para os contribuintes, né? A gente não está falando se é bom ou se é ruim, mas a própria ideia de estabilização. Exato. Segurança jurídica, né? Propriamente dito. Exato. Aqui no escritório, embora eu responda por algumas áreas, a área que eu mais estou na linha de frente é a área dos processos tributários, né? E aí, quando a gente analisa o Código de Processo Civil, que alterou em 2015, trouxe ali uma disposição específica e expressa no sentido de que os tribunais, especialmente os tribunais superiores, eles são os responsáveis pela pacificação dos entendimentos. E aí, quando a gente olha situação do terço constitucional de férias, essa questão, eu em São Paulo, eu ganhei vários autos de infração do fisco estadual, cobrando ICMS, e o TJ de São Paulo falou, não é ICMS, é ISS, e trazendo os julgados do STJ. Eu ganhei, cara, execuções fiscais. Eu consegui extinguir 10, 15 execuções fiscais com essa questão. Então, quando você para pensar agora que reformou esse entendimento, chega a ser meio que surreal, porque era uma coisa que era já considerada já como ok, já era. Exato, exato. E aí a gente senta na mesa do empresário, como aqui as pessoas que estão acompanhando a gente, que estão conversando aqui com a gente, como é que ele vai querer concordar, arriscar, ingressar, discutir uma tese jurídica, Exato, se sujeitando a essa instabilidade? E aí é exato. o que eu sempre falo em todas as reuniões que eu participo, tanto por entidade quanto pelo escritório. Hoje em dia, a gente não sabe mais como um tema vai se encerrar. É meio óbvio de dizer isso? Nem tanto. Toda vez que você se propõe a discutir um tema judicialmente, a gente sabe que não existe garantias, né? Exato, Sempre há o risco envolvido, mas exato. a gente consegue ter uma noção de perspectiva a partir do que Uhum, você enxerga na lei, na Constituição e na jurisprudência. Então, a gente fala assim, olha, a partir do que a gente analisa, existem boas chances de êxito. E assim vamos. Hoje em dia, a gente, especialmente na área tributária, não dá mais para saber isso. Por mais que a gente inicie uma discussão com boas perspectivas, a gente não sabe como ela vai se encerrar, e o contrário também é verdadeiro. Tem verdade. várias teses jurídicas, vários temas jurídicos que a gente analisa e fala assim: olha, falando como um técnico, não para em pé, mas acaba ganhando. A conclusão acaba Exato, sendo exato. favorável. Então a gente até conversa, a gente até falava assim: olha, a discussão jurídica tributária, pensando em tese, pensando em recuperação de crédito e outros mais, ela virou uma poupança. Então você analisa o custo-benefício da discussão, quanto que você vai gastar para ingressar com essa ação frente a uma possível recuperação que você for ter. Ah, mas se você perder o custo que você teve frente a essa perda, ou então a possível recuperação, é um custo muito baixo, então vale a pena discutir. Então entra com a ação e espera, lá na frente a gente vê o que Exato. faz. Acaba sendo isso, né? Bem isso. Mas vamos A lá, gente né? vê que Quem sabe discussão agora com a própria reforma essas coisas acabem mudando, diminua. né? É que tá, querendo ou não, a gente vê hoje muito julgado sendo feito, como você mesmo falou, quando a gente para analisar a decisão propriamente dita, a gente, pela parte técnica, a gente fala assim, não, não faz muito sentido. Mas a gente vê que cada vez mais acaba sendo meio que politizado, né? O julgamento vai de Exato. acordo com o que está naquele momento na cabeça do político, enfim. Não vou aqui adentrar nesse mérito, porque senão vai ser aí um bom tempo de discussão, mas realmente é Mas é complicado. preocupante. É preocupante porque, assim, chega um ponto, e a discussão, nós que somos da área jurídica sofremos muito, mas o empresário que acaba sofrendo a consequência disso. Exato. É, por mais que o ministro que esteja lá no Supremo ele possa concordar ou discordar daquela tese, no fim do dia eu não quero saber qual que é a opinião do ministro. Eu quero saber qual que é o entendimento do STF, qual que é o entendimento Exato. da corte. Então, quando a gente pega, por exemplo, o ICMS, a base de cálculo do PIS e COFINS, que foi julgado de forma favorável aos contribuintes,
em termos históricos, é um julgamento recente, né? A gente está falando de 2017, que foi confirmado em 2021. E aí você pega posteriormente a discussão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, não tem razão, não tem razão suficiente para entender por que que o julgamento do ISS está empatado. Exato, E não no faz julgamento, sentido. e no julgamento do ICMS foi 7-3. Exato, não faz Ah, sentido mas a nenhum. composição da corte mudou. Tudo bem, a composição da corte mudou, mas a corte é a mesma ainda, né? A estabilização do entendimento do Supremo, ele não pode, ele tem que ser respeitada, né? Exato. Enfim, foi o que você falou, é uma conversa para horas, né? E aí, nessa perspectiva de novos julgamentos, novas teses, o STJ vai julgar, ainda não tem uma data definida, a possibilidade de se excluir o ICMS, o PIS e COFINS da base de cálculo do IPI. Essa é uma tese que nós chamamos de tese filhote do tema 69, que é o tema que julgou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS pelo STF. E por que a gente fala de tese filhote? Quando a gente analisa o acórdão do tema 69, fica muito evidenciado que o STF trouxe um conceito constitucional do que seria receita e faturamento. E o que seria receita, desculpe, receita barra faturamento seria aquele acréscimo patrimonial com viés de definitividade no patrimônio para o contribuinte. Então seria aquele ingresso com efetivo viés de acréscimo patrimonial na vida do contribuinte. Considerando que o ICMS ele somente transita temporariamente pela contabilidade, pelos cofres do contribuinte, já que o destinatário final é o cofre estadual, então ele não serviria para cálculo do PIS e da COFINS. Bom, se assim começou-se a surgir as teses que nós chamamos de tese filhote, no sentido de que, bom, então, aquilo que passa pela minha contabilidade, que passa pelas minhas contas, de um modo muito objetivo, que não vai ficar para mim, né, que não fica para o contribuinte, ele não pode, então, ser base de cálculo de um tributo, né? No caso do IPI, a legislação do IPI, ela trata de um modo muito expresso que o IPI incide sobre o valor da operação. E a compreensão que se tem é que o valor da operação é todo o custo incidente que se teve para se chegar naquele produto final. Em outras palavras, os insumos gastos para se chegar naquele produto final, que vai ser o seu valor de venda. A partir daí, entende-se que não estaria englobado no conceito de valor da operação os tributos incidentes na própria operação, já que, considerando o princípio da estrita legalidade que rege o direito tributário, não existe uma previsão legal, não existe de forma expressa que entende-se como valor da operação também os tributos nela incidentes. A Procuradoria da Fazenda Nacional, né, a União Federal, ela tem um posicionamento contrário, ela defende que o ICMS e o PIS e COFINS, eles entregam o preço da operação, né? Então, aquela mercadoria que vai ser comercializada, que vai ser vendida, aquele preço de venda, calculou-se os tributos dela incidentes, né? Aquela ideia de repercussão econômica. Então, por essa razão, essas contribuições, esses tributos, perdão, eles devem compor a base de cálculo do IPI. Bom, esse tema chegou ao STJ, o STJ vai analisar se existe realmente uma legalidade nessa exigência ou não, criando-se ali o tema 1304 e, e o ponto de análise, perdão, é exatamente esse, que até coloquei aqui entre aspas. Então, o tema 1304 ele vai definir se é possível ou não excluir o ICMS, o PIS e a COFINS da base de cálculo do IPI a partir do conceito de valor da operação inserido no artigo 47, inciso 2, a linha A do Código Tributário Nacional e no artigo 14, inciso 2 da Lei 4.502
de 64, que é comumente conhecida como Lei das Sociedades Anônimas. É um tema interessante, e aí, mais uma vez, aproveitando que nós conversamos agora há pouco, é uma daquelas teses que nós falamos que é uma poupança, vale a pena a discussão, sempre vale a pena a discussão, já que, no fim do dia, caso o entendimento seja favorável aos contribuintes, e considerando que os tribunais superiores eles vêm aplicando a modulação de efeitos de um modo costumeiro, não se tem notícias de casos recentes sujeitos à sistemática dos recursos repetitivos e repercussão geral, que não se tenha aplicado a modulação de efeitos, ao mesmo tempo que nas modulações de efeitos que foram aplicadas, foram ressalvadas as ações judiciais ingressadas até o início do julgamento, até a data da conclusão do julgamento, publicação do acórdão, ata de julgamento. A verdade é que não se tem ainda um conceito expresso e definitivo de quando seria o marco temporal para a aplicação da modulação de efeitos. Mas já é possível dizer que as ações judiciais em curso, elas ficam ressalvadas. Logo, para as empresas que têm interesse nessa discussão, que faz sentido essa discussão, o quanto antes analisar e ingressar com uma medida judicial visando a extensão desse direito, muito melhor. É um tema que foi afetado recentemente, não há aí uma previsão de julgamento próxima, mas também nós não imaginamos que venha a demorar para ser julgado, já que, justamente por se tratar de uma tese filhote, os tribunais superiores eles têm julgado com um pouquinho mais de serenidade, ou com um pouco menos de demora, por assim dizer, esses temas que decorrem da interpretação que o STF deu no julgamento da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. É um tema interessante. Não é falando como advogado, mas falando como um conselheiro, como um parceiro aqui do Sindibor. É um tema que vale a pena se debruçar e avaliar o ingresso. Por mais que a reforma tributária esteja vindo aí, a possibilidade a possibilidade não, né? A proximidade do término, né, da existência do ICMS, do PIS e da COFINS, a gente sempre está falando ainda da possibilidade de recuperar tributos recolhidos a maior, que inclusive poderão ser utilizados nesse período de transição. Sem contar ainda a possibilidade na eventual impossibilidade de recuperação por meio de uma compensação, a possibilidade de uma recuperação por precatório, que no caso da União Federal, não é algo ruim, diferentemente dos estados. A União Federal ela tem pagos precatórios em dia. Bom, esses eram os dois temas que eu gostaria de trazer, gostaria de compartilhar com vocês. Como eu e o Felipe nós mencionamos agora no início da nossa conversa, nós sabemos que hoje o tema, os olhos estão voltados com muito mais ênfase para a reforma tributária, mas nós temos aí alguns temas em andamento, tanto para o setor, quanto de uma forma muito geral, quanto que seria aí a própria transação tributária, que são oportunos e vale a pena debruçar e estar atento para isso. Então, quero agradecer. Obrigado, Felipe, também pelas considerações, e devolvo a palavra para Eli. Eu deixo aberto aqui o microfone, né, e o chat para quem tiver alguma pergunta para fazer, alguma contribuição. E de antemão já agradeço ao doutor Eduardo e ao doutor Felipe pela apresentação, como sempre, muito bem explicativa, muito bem detalhada. E nos resta rezar, né? Porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. E vamos, que uma hora dá certo. Se não der certo, a gente tem o doutor Eduardo e o doutor Felipe para nos ajudar. É isso aí. Aproveitando também agradecer a presença da Fátima, que está aqui na sala com a gente, ela é a nossa diretora aqui do Sindibor e da Ambiarb, nos prestigiou hoje com a presença dela. Tínhamos também o Edma, nosso diretor, mas por motivos alheios à vontade dele, ele teve que deixar a reunião aqui da comissão, mas agradeço ao Edma e à Fátima por ter nos prestigiado na data de hoje.
E aproveito e peço que colaborem com temas que a gente possa trazer aqui para a comissão, que é de interesse de vocês, para a gente poder estar explanando. Mandem no grupo do WhatsApp, por e-mail, a gente está aqui para atender a demanda de vocês, trazer os temas que é de suma importância para vocês. E é isso, minha colocação na data de hoje. Muito obrigada, doutor Felipe, ao doutor Eduardo. Passo a palavra para vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a Eri, que conduziu maravilhosamente bem essa nossa reunião na ausência do Reinaldo. Gostaria de agradecer ao Edu pela troca, né, de ideias. Eu acho que isso aí é extremamente vantajoso e gratificante, porque, querendo ou não, nessa troca de ideias, a gente sempre acaba gerando novas ideias e contribuindo para o desenvolvimento do próprio grupo, que é para isso, né, a comissão de estudos. Então, eu gostaria de agradecer ao Dr. Eduardo, agradeço a todos que estiveram aqui presentes por prestigiar essa comissão, por estar aqui. A gente sabe que o dia da nossa semana acaba sendo extremamente corrido, e você conseguir, às vezes, separar aí uma horinha para escutar dois marmanjos falando é muito bom. Então, assim, eu gostaria de agradecer a todos. Faça das minhas, das palavras da Iri, a minha. Eu acho que seria interessante realmente que, até para a gente dar um enfoque, né, de forma mais vantajosa para todos, que vocês disponibilizassem, ó, eu gostaria de escutar só falar sobre isso ou aquilo, nos prestigiar com algum tema, porque a gente consegue trazer isso de forma mais específica para vocês e conduzir as reuniões de forma que vão abranger o interesse de todos, porque a gente acaba sempre buscando aí por atualizações ou temas que a gente entende por relevante, mas a gente entende também que muitas vezes acaba não sendo urgente para vocês. Então a gente aí nós nos colocamos aí ao dispor de vocês, poder realmente ouvir o interesse de vocês, as necessidades de vocês, a gente trazer aqui temas que vão estar abrangendo aí a urgência do momento, né? Então, gostaria de encerrar aqui agradecendo a presença de todos novamente e uma ótima semana para todos nós. Bom, faço das palavras do Felipe as minhas. Quero agradecer a Eli pela paciência e maestria na condução, mandar um abraço para o nosso presidente Reinaldo, agradecer a presença de todos. A gente sabe que são temas profundos, são temas densos, não é tão simples de se compreender. Para nós mesmos, vocês devem ter observado aqui que nós somos pegos de surpresa diariamente, né? Então, você procura um advogado para ter um pouco mais de segurança e o advogado se surpreende tanto quanto, né? Mas Literalmente, diariamente, né, Eduardo? exato, exato. Mas a gente sabe, é o que está à nossa frente e o que cabe a nós é sempre ir analisando, se adequando e passando a orientação correta na medida que os temas vão evoluindo e vão surgindo. Então, agradecer a presença de todos, reforçar a ideia muito bem trazida de que caso vocês tenham temas específicos que queiram trazer, por favor, para nós será uma honra nos debruçarmos sobre. E mais uma vez agradecer aqui a presença de todos, o prestígio de todos. Deus abençoe a todos, um ótimo dia, uma ótima semana para todo mundo, viu? Muito obrigada a todos. Até mais. Até mais, tchau, tchau.